3, 2, 1, gravando. Partiu a nossa aula de modelos de gestão. Professor Érico Pagotto aqui com vocês. Essa é a nossa aula número 4.2, onde a gente vai falar de controle. Controle, tipologia, processo e aspectos da prática de controle. Nas aulas anteriores, a gente conversou bastante sobre o que significa o processo gerencial. O processo gerencial no sentido de o processo de gestão de uma empresa, gestão de uma organização. E a gente comentou sobre o modelo POC. O que é o modelo POC? O modelo POC de gestão é o modelo que define as 4 principais atividades de um gestor em uma organização, que é dada, então, pela letra inicial de cada uma dessas que compõem a sigla POC. Então, é planejamento, organização, coordenação e controle. Então, um bom gestor, seja ele um gerente, um diretor de uma empresa, o que ele ajuda a organização a fazer é consolidar os seus processos de gestão por meio desses quatro subprocessos: planejamento, organização, controle e coordenação. Na aula passada, a gente falou bastante sobre coordenação de equipes. Coordenação de equipes envolve, por exemplo, determinar o quadro de pessoas, determinar as suas responsabilidades. A gente falou sobre amplitude e profundidade dos perfis e dos cargos. A gente falou sobre uma tendência de empoderamento das pessoas para que elas assumam mais responsabilidades. Falamos sobre a importância da definição das responsabilidades de cada cargo, porque são essas responsabilidades que vão dar os limites das ações que cada coordenador precisa fazer, cada coordenador de área, cada gerente de departamento pode e deve fazer para a sua melhor performance na organização. E aí, na aula de hoje, então, a gente vai falar especificamente sobre a última letra, o último C da sigla POC, que é controle. Então, recapitulando, fiz um diagrama aqui para vocês para ficar bem claro essa coisa do POC. O que é o modelo POC? Então, o primeiro P de planejamento, é planejar o que vai ser feito, planejar quais são os objetivos da empresa, planejar quais são as metas do departamento, planejar quais são as ações que precisam ser executadas para que o produto saia nas especificações de qualidade e na quantidade necessária para abastecimento do mercado. Então, o primeiro P é o P de planejamento, planejar o que vai ser feito. Depois, em seguida, vem o O de organização. Organização é uma etapa posterior ao planejamento e anterior ao início dos trabalhos. Nessa etapa da organização, a gente define, então, quais são as equipes, quais são os membros de cada equipe e quais são as responsabilidades de cada um desses membros. Ou seja, quem vai fazer, o que vai fazer, ou seja, as responsabilidades, e com quais recursos fará. Lembrando que recursos para a gente, como eu venho alertando, recursos são recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos e recursos de infraestrutura, certo? Então, na organização que a gente atribui responsabilidade às pessoas. Quem vai fazer o quê e com quais recursos. Bom, estando tudo pronto para trabalhar na empresa, o próximo passo é o início dos trabalhos e o início da coordenação. A coordenação, basicamente, é o monitoramento do que as pessoas estão fazendo dentro dessas responsabilidades que foram estabelecidas na organização. Então, é o monitoramento dessas atividades e o apoio dessas pessoas para que elas executem as suas funções dentro da melhor possibilidade possível, né? Dentro das melhores condições possíveis. E também alinhados aos objetivos da empresa. Então, a empresa colocou um objetivo lá no planejamento e a equipe precisa caminhar orientada para o atendimento desse objetivo. Então, vamos dizer o seguinte: suponhamos que lá na etapa do planejamento, a empresa definiu que ela espera crescer 10% no mercado. 10% no mercado. Aí a gente desce para o degrau da organização. O que significa crescer 10% no mercado? Significa que as vendas vão ter que aumentar em 10%.
Para que as vendas aumentem em 10%, a produção vai precisar aumentar em 10%, supondo que não vai haver mudança no portfólio, que não vai haver mudança de preço, né? Se a empresa está pretendendo um crescimento bruto de 10%, então ela precisa aumentar também a sua produção de 10%. Então, na etapa de organização, os gestores, tanto o gestor de vendas, gerente de vendas, quanto gerente de produção, sabem que eles terão que vender, respectivamente, mais 10%, e o gestor de produção sabe que ele vai ter que fabricar 10% a mais do que ele fabricou no período anterior. Na coordenação, a gente vai ver se todos os departamentos da empresa, todas as pessoas, todos os líderes, todos os coordenadores de área, eles estão alinhados com essa visão de que precisa aumentar em 10% produção e vendas. Se por acaso alguma coisa acontecer, algum desvio acontecer, é o gestor que deve ser responsável no meio desse processo de reorientar para que as pessoas não se percam, por exemplo, no meio da burocracia da organização, ou no meio de falhas ou problemas que são intrínsecos, inerentes ao processo de gestão de uma organização qualquer. Já falei isso para vocês algumas vezes, né? Mas toda empresa tem problemas. E isso é bom, porque se não houvessem problemas, não precisaria nem de pessoas, botava as máquinas trabalhando e as máquinas resolveriam os problemas. Como problemas acontecem, como existem muitos fatores de risco na operação de uma empresa, existem fatores que são incontroláveis, por exemplo, fatores de mercado, concorrentes, desejos dos clientes, variáveis macroeconômicas, como taxa de juros, câmbio do dólar, enfim, inflação, vários indicadores. Como isso tudo é incontrolável, a empresa opera num ambiente incontrolável, é necessário que haja uma coordenação e um contínuo alinhamento das ações que a empresa precisa executar para chegar lá nos objetivos, nas metas que foram traçadas anteriormente, certo? Então, a coordenação é super importante. E aí, o último passo, que é o passo que a gente vai falar hoje, é a etapa do controle. O que é o controle? Então, se a gente já tem as metas, se a gente já tem as pessoas e os recursos necessários, se o líder está apontando o caminho, está ajudando a equipe a chegar lá. O que é o controle? O controle é um ajuste de procedimentos operacionais para que esses objetivos sejam encontrados. É o estabelecimento de metas, de métricas, inclusive não apenas de métricas finais, como eu falei, né, crescer 10% no mercado. Para crescer 10% no mercado, ao longo de um ano, a gente precisa crescer em torno de 0,8% ao mês. Então, essa meta ela vai acontecendo. O controle, ele afere justamente isso. Quanto a empresa cresceu por mês, se cresceu, se não cresceu, se não cresceu, o que está impedindo que ela cresça? E de que forma a coordenação pode atuar de forma a eliminar obstáculos ou reduzir esses obstáculos para que a gente atinja aquela meta. Ou então, na impossibilidade total, que o planejamento se replaneje e se readeque à nova conjuntura, ao novo cenário global. E aí botei aqui essa figura para ficar mais claro essa ideia do modelo POC, né? Então, a gente tem que esse modelo POC, ele determina, vamos dizer assim, que a gente chama de macro processo de gestão. Macro processo é o processo completo, é o processo como um todo, a visão ampla. E aí esse macro processo, ele é formado por processos menores, como se fossem essas caixinhas que eu botei aqui, que são os processos gerenciais. Então, o planejamento é um processo gerencial, a organização é um processo gerencial, coordenação e controle. E aí hoje a gente vai abrir essa caixinha do controle e olhar o que tem lá dentro, ok? Então, let's go. Bom, no modelo POC, o controle, então, é essa etapa do processo gerencial, onde o gestor de uma área, ele atua para acompanhar e monitorar se as atividades que foram planejadas inicialmente, se elas estão acontecendo a contento, ou seja, se o que foi planejado está sendo executado, se os objetivos vão ser atendidos lá no final. E esse controle, ele é dependente da etapa anterior, que é a coordenação. E ele é dependente também, muito dependente, de dados e fatos.
O controle, ele só acontece com base em dados e fatos. Precisa de métricas, precisa de números que indiquem se a empresa está no caminho certo, se as pessoas estão no caminho certo, se os departamentos estão focados no atingimento das suas metas. E aí a gente pode dizer que o controle, a etapa de controle, ela é quase como se fosse um processo um processo regulatório. O que é um processo regulatório? É um processo de regulação, de ajuste, que permite que, a partir de um padrão, a partir de uma meta que a gente definiu inicialmente, a gente consiga atingir este padrão. Então, vamos supor o seguinte: vamos crescer 10% no mercado. 10% no mercado é o padrão que a gente estabeleceu, é a meta que a gente estabeleceu. Quando a gente desce lá para o departamento de produção, vamos supor que a gente fabrique um determinado bem de consumo, fabrique panelas, por exemplo. A gente tem que ver da produção de panelas, como é que estão os padrões de execução das panelas. Todas as panelas estão saindo absolutamente idênticas, tem um padrão de qualidade, a panela encaixa com tampa, não tem nenhuma panela quebrada, não tem panela saindo com tamanho diferente, panela amassada. Então, o padrão é uma panela completa, com cabo e tampa, com um determinado diâmetro, com uma determinada espessura, com, digamos assim, com uma determinada especificação técnica, com um padrão de panela. E tudo que sair desse padrão está fora de padrão, está fora do controle de qualidade e vai entrar como perda ou como falha na execução. Então, esse modelo, ele passa a se tornar uma referência daquilo que a gente quer atingir. Então, no nível mais estratégico, a meta passa a ser crescer 10%. No nível tático, a meta passa a ser fabricar 10% a mais de panela. E no nível operacional, a meta é fabricar uma panela com aquelas características, aquele tamanho, aquela especificação técnica. Ok? Então, o controle é isso. É estabelecer as metas e as métricas, ou seja, os objetivos e os números necessários em todos os níveis organizacionais para que a empresa atinja o seu objetivo. Bom, o controle ele pode ser exercido de dois tipos. A gente chama de controle preventivo e controle corretivo. Os próprios nomes já são autoexplicativos. Controle preventivo serve para prevenir, para prever e prevenir. Prevenir que ocorram falhas, que os riscos aumentem, que não haja o cumprimento de metas, certo? Ela visa, de forma geral, tomar alguma ação para que o risco não aconteça, para que o problema não aconteça. Então, se a gente está vendo o copo na beira da mesa, a gente vai tirar o copo da mesa para não haver risco. Se a gente estabeleceu a meta de 10% ao ano, sendo que em um determinado mês a meta é de 1%, e já está virando o mês, e você ainda não bateu 0,5%, então você precisa tomar alguma ação preventiva para que no segundo mês a meta aumente, e aí no final dos 12 meses você atinja a meta lá no final. Ok? Então, é uma estratégia de prevenção. Segundo, quando já aconteceu o problema, né, a ação corretiva é quando já aconteceu o problema e você já identificou que esse problema aconteceu, o copo já caiu e quebrou, você vai identificar quais foram as possíveis causas e tratar as causas, não apenas as consequências. Então, não basta apenas você recolher os cacos do copo quebrado. Você precisa atuar nas causas do problema. Desenvolver mecanismos para que o copo não fique na beirada da mesa. Desenvolver mecanismos para que a equipe de vendas consiga bater a meta e não tenha que ficar com suas expectativas de faturamento comprometidas para os meses seguintes. Estou falando das expectativas de venda, mas pode ser também em relação à produção. Pode ser que a produção não tenha batido a meta, pode ser que o orçamento para fabricar aquele lote tenha estourado, você gastou mais dinheiro do que você esperava. Então, assim, qualquer ação, qualquer prazo não cumprido, qualquer meta não batida, qualquer
orçamento que estoura, qualquer ausência na quantidade de mão de obra necessária para um determinado processo ou produto ser produzido. Então, esses indicadores, eles servem de alerta para disparar uma ação corretiva. É isso que a gente chama, então, de controle corretivo. Beleza? Bom, como que o controle pode acontecer? É aquilo que eu estava explicando para vocês. Ele acontece nos 3 níveis, no nível estratégico, tático e operacional. Lembra que eu já falei para vocês. O nível estratégico é o nível composto por diretores e presidentes, controle tático é o departamental e controle operacional é o de produção. O controle estratégico, ele visa o longo prazo, ele está de olho no longo prazo, no futuro. O que é longo prazo para a gente? Longo prazo é maior ou igual a 1 ano. As ações de controle estratégico, por exemplo, para uma empresa crescer no mercado, para ela passar a ser líder no mercado onde ela atua, para ela ter mais clientes, para ela ter mais produtos, para ela ser a mais desejada no mercado. Enfim, para a empresa ter um bom posicionamento no mercado, o controle estratégico, ele olha como a empresa está hoje e olha como ela quer, como a diretoria quer que ela esteja no futuro. E aí as ações são tomadas tendo em vista envolver toda a organização, todos os departamentos da empresa toda, filiais, se houver, e as ações de controle estratégico, elas envolvem respostas que a empresa pode dar para o ambiente externo, para as variações externas. Então, no caso de uma crise, seja uma crise econômica, seja uma crise sanitária, como essa que a gente está vivendo agora, a empresa precisa pensar em como ela pode oferecer respostas para a superação dos desafios que a nova conjuntura oferece. É claro que a nova conjuntura, ou seja, a nova realidade, ela não vai ser igual era antes da crise. Então, a empresa precisa fazer esse trabalho estratégico de planejamento de longo prazo, lançar metas que sejam desafiadoras por um lado, mas atingíveis por outro lado. Não adianta uma empresa que foi duramente afetada pela crise querer crescer 100% no próximo período de 12 meses, porque isso pode não ser viável. Então, ela fazer uma análise crítica da realidade e estabelecer metas, repito, que sejam ao mesmo tempo ambiciosas, porém atingíveis. Até para não desestimular a equipe e até para ela não se frustrar do ponto de vista de aposta que ela está fazendo. Porque quando o nível estratégico estabelece uma meta, ele está fazendo uma aposta. Olha, eu vou investir dinheiro contratando gente, comprando matéria-prima, administrando a empresa, na expectativa de que esse investimento se pague no futuro com o atingimento dessas metas. Então, é um grande risco assumido pelo nível estratégico quando ele define uma meta no longo prazo. Descendo para o nível tático, que é o nível departamental, o nível tático, ele olha o médio prazo. O que é médio prazo para a gente? Médio prazo é um horizonte de tempo que varia de 1 mês até mais ou menos 1 ano, de acordo com o controle estratégico. Então, se a meta é crescer 10% ao ano, então o departamento de produção tem que olhar essa meta e distribuir a produção nestes 12 meses, de forma que, ao final do 12º mês, toda a produção fabricada atinge, então, a quantidade de 10% em relação ao período anterior. Então, o controle tático está olhando mais para o ambiente interno, É claro que, do ponto de vista tático, todos os departamentos dependem de todos os departamentos. Então, o departamento de produção depende do departamento financeiro para liberar recursos, depende do departamento de logística para fazer as compras necessárias e para expedir os produtos depois de fabricados, depende do departamento de vendas, porque o departamento de vendas vai vender aquilo que foi fabricado e só assim a empresa vai conseguir retroalimentar o ciclo com novo aporte de capital. Então, esse controle tático, ele está olhando para o ambiente interno,
multidepartamental, interdepartamental. Multi é todos os departamentos e inter as relações entre esses departamentos. E aí, por fim, a gente desce para o nível de maior detalhe, que é o controle operacional. O controle operacional, ele está olhando o curto prazo. O curto prazo. O curto prazo para a gente é de um dia até um mês, aproximadamente. Então, o controle operacional está olhando lá a fábrica de panelas. Ele está vendo quantas panelas está saindo por dia e se essa quantidade de panelas vai bater a meta de panelas que precisam ser fabricadas em um mês. Ele está olhando para as panelas e está vendo se as panelas que estão saindo, elas são idênticas àquele padrão de qualidade que havia sido estabelecido originalmente. Então, ele está fazendo o controle de qualidade física, mas também de qualidade operacional, de atender os prazos e quantidades a serem fabricadas naquele período, certo? Então, o controle operacional, ele foca em critérios de qualidade, ele foca em padrões, ele foca em quantidade, ele foca em número de horas extras que foram executadas, ele foca em consumo de recursos. Então, se o departamento de produção tinha previsto que ele ia consumir X dinheiros, vamos supor, 100 mil reais no primeiro mês, tem que ver se ele cumpriu ou não aquilo que estava previsto. Gastar mais do que o previsto, por exemplo, gastar mais do que 100 mil reais, é ruim, claro, porque estoura o orçamento. Mas gastar menos do que foi previsto também pode ser ruim. Nem sempre gastar menos do que foi previsto é um sinônimo de economia. Se for, ok. Mas se ele tiver gastado menos, porque ele não conseguiu produzir aquela quantidade necessária, porque o fornecedor não entregou a matéria-prima, porque a equipe que tinha que ter ido trabalhar não trabalhou porque muitos profissionais ficaram doentes. Então, isso é um problema, né? Então, o controle operacional, ele olha esses indicadores de produção. O controle tático, ele olha se as metas estão sendo batidas. Venda, olha se foi vendido, produção, olha se foi produzido, departamento financeiro, olha fluxo de caixa, RH, olha a rotatividade de funcionários, quantos entraram, quantos saíram, RH, olha as avaliações que estão sendo feitas dos funcionários por parte das gerências, e o controle estratégico, ele olha se a empresa está caminhando para aquela meta que havia sido estabelecida no início. Beleza? Bom, até aqui acho que eu não estou falando muitas novidades para vocês, né? Acho que vocês já tinham mais ou menos essa pirâmide de processos na cabeça. Agora, o que a gente pode pensar de ações que compõem, vamos dizer assim, o controle gerencial voltada ao atingimento desse padrão de qualidade e de foco nas metas que eu havia mencionado anteriormente? Bom, primeiro, a gente precisa padronizar o desempenho. O que é padronizar o desempenho? É criar padrões de qualidade. Se eu estou vendendo panela, eu defini como é que vai ser a minha panela. Se eu estou fazendo, digamos, algum outro processo, por exemplo, se eu trabalho num restaurante, o desempenho aí ele é dado não apenas pela venda de pratos, mas pela qualidade da comida. O cliente que vai hoje e come um filé, quando ele voltar amanhã, ele tem que ter a expectativa de comer, ele tem geralmente a expectativa de comer o mesmo filé com o mesmo sabor. Então, eu não posso, em um dia, servir uma carne boa e no outro dia servir uma carne dura. A pessoa que vai ao cinema, ela espera que a sessão comece numa determinada hora e acabe numa determinada hora. Que se ela comprou o ingresso com aquela cadeira marcada, ela vai chegar lá e aquela cadeira vai estar disponível para ela. Então, isso é o padrão de desempenho, vamos dizer assim, são os critérios de qualidade do produto, panela, filé, ou do serviço, como, por exemplo, o cinema, o restaurante que eu falei para vocês, ok? Esse padrão de desempenho está relacionado, então, a essa qualidade dos produtos e serviços. Ações típicas de controle também visam proteger os bens organizacionais. O que significa isso? Não permitir que o material os recursos materiais da empresa sejam degradados. Então, que o ferramental seja corretamente utilizado para que as ferramentas de produção não estraguem antes da hora. A gente sabe que numa ferramentaria, numa indústria que trabalha com metais, por exemplo,
esses metais estão em constante atrito, então eles precisam ser lubrificados para que as engrenagens não se desgastem antecipadamente, para você não ter que trocar a máquina mais cedo, para aumentar a vida da organização, ok? Aumentar a vida útil das máquinas e, com isso, aumentar a lucratividade da organização. Outro tipo de ação típica do controle gerencial é limitar a quantidade de autoridade das pessoas, para evitar riscos desnecessários. Então, por exemplo, o departamento de logística, ele pode ter níveis de autoridade para a questão de compras. Então, um determinado funcionário tem um limite de aprovação de compras até um determinado valor, e aí, se a compra que for feita for acima desse valor, ele pode precisar de autorização do gerente, acima desse valor pode precisar de autorização de um diretor. Né? Isso está relacionado à quantidade de autoridade que a gente delega para uma pessoa. Falei de dinheiro, mas a gente pode estar falando também sobre contratação e demissão de funcionários, a gente pode estar falando de capacidade de negociação com o cliente, capacidade de falar em nome da empresa. Né? Nem todas as pessoas podem falar em uma empresa. Eu, por exemplo, como professor da Anhanguera, eu não tenho autoridade para falar em nome da Anhanguera. Embora eu seja um representante, quando eu estou aqui conversando com vocês, né, eu estou aqui como um professor da Anhanguera, mas eu não posso dizer a Anhanguera faz isso, a Anhanguera acha aquilo. Né? Eu não tenho essa autoridade para responder em nome da organização que eu represento. Ok? Uma outra ação típica, né, é gerenciar as pessoas, avaliar e dirigir o desempenho das pessoas. Cabe a cada gerente avaliar cada uma das pessoas com as quais ela trabalha. Então, isso está relacionado tanto à produtividade, se a pessoa está batendo as metas ou não, seja de produção, seja de vendas, seja que metas forem, quanto o comportamento. Não basta apenas a pessoa bater as metas. Ela precisa ter um comportamento adequado, uma conduta ética, um padrão de responsabilidade perante toda a equipe. Não é porque a pessoa bate as metas que ela vai ser, por exemplo, desagradável ou mal educada com os membros da equipe ou com os clientes, ou, né, ter qualquer tipo de atitude que não seja uma atitude profissional esperada de alguém que está falando, está representando aquela organização. E por último, uma ação de controle bem importante é o seguinte: garantir os meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais. Esse último ponto que eu estou colocando aí para vocês. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte: não basta apenas você dar aquelas metas ambiciosas que a gente estava falando, você também precisa dar os meios para a pessoa atingir aquela meta. Então, se a minha meta é aumentar em 10% a produção de panelas, então eu preciso dar matéria-prima, eu preciso dar as máquinas, eu preciso dar as pessoas. Para produzir esta quantidade de panelas, serão necessárias uma determinada quantidade de horas homem, né, horas máquina, e essas horas elas precisam estar disponíveis. Se uma máquina quebrar, se ela demitir muitos funcionários, se os funcionários ficarem impedidos de trabalhar, isso vai causar um impacto na produção. E aí cabe ao gestor administrar e ver o que é que precisa ser feito. Seja colocar o pessoal de hora extra, seja contratar um funcionário para repor aquele que saiu, seja recalibrar as metas, mas isso é uma decisão que precisa ser tomada pela organização. Ok? Tudo bem até aqui, pessoas? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Está tranquilo para vocês? Sim? Não? Talvez? Olha quem chegou, vamos ver. O Delíria chegou, Bruna chegou, Luiz, você está bem, Luiz? Como é que está a Sheila? Vocês estão por aí? O Luiz, eu acho que estava sem microfone, né? Ele tinha me falado da última vez. Ok, qualquer coisa eu estou aqui no WhatsApp, de olho também nas coisas que estão acontecendo. Se vocês precisarem, pode falar comigo. Se alguém tiver sem microfone, pode falar comigo pelo WhatsApp também. Vamos lá. Compartilhando novamente os slides com vocês. Bom,
Vocês já entenderam, então, como é que é feito o controle gerencial, né? Quais são os tipos, depois como é que ele é feito. A gente pode dividir o controle gerencial em etapas, né? Botei aqui 4 etapas do controle gerencial para vocês. Essas 4 etapas são muito importantes, galera. Foca nesse slide. Essas etapas, elas são válidas para qualquer tipo de controle gerencial desses que eu falei anteriormente, seja de qualidade, seja de monitoramento de indicadores, seja de metas, de gestão de pessoas. Essas 4 etapas do controle gerencial são importantes. A primeira etapa, eu até poderia ter botado os números ali, né? 1, 2, 3, 4. Nesta sequência. Primeira etapa importante é o estabelecimento de objetivos ou de padrões de desempenho. A tal das metas que eu falei para vocês. Então, seja uma meta estratégica, crescer 10% no mercado, seja uma meta operacional, produzir 20 mil panelas, né? Então, você precisa ter um número, você precisa ter um padrão. Aliás, não só um número, né? Pode ter um padrão de qualidade. A gente pode ter, por exemplo, um padrão de qualidade no atendimento aos clientes. A gente pode ter um padrão de qualidade nas aulas virtuais que a gente está dando para vocês, né? Então, como é que estão sendo essas aulas? Estão sendo boas ou não? O professor se faz claro ou não? As provas, elas estão condizentes com o conteúdo ministrado? O material didático é bom? O AVA é acessível? Então, esses podem ser indicadores qualitativos também. Um indicador quantitativo é a quantidade de panelas fabricadas. Um indicador qualitativo é quantas panelas atingiram aquele padrão de configuração. Um outro exemplo de indicador qualitativo é a satisfação do aluno com a aula do professor X, do professor Y, da escola Z, certo? Então, satisfação. Depois de estabelecido essa meta, esse procedimento é medir como é que está o desempenho atual. Então, se a minha meta é crescer 10%, quanto é que eu estou crescendo por mês? Eu estou crescendo 1%, 2%, 0,5%, 0%, menos 1%? Eu estou diminuindo a minha capacidade de produção? Então, essa é a medição. Se a minha meta é um atendimento de 80% de satisfação do meu cliente, como é que está sendo a satisfação dele? Está ficando acima dos 80%, abaixo dos 80% ou está variando em torno dos 80%? Terceira etapa depois de feita essa avaliação do desempenho atual, comparar com o desempenho feito. Então, se eu estabelecer essa meta de satisfação de 80%, comparar quanto é que está variando em relação a essa meta. E aí, por último, se por acaso a gente esteja fora da meta, entenda a meta como um processo, tá? A meta não é uma coisa que acontece do dia para a noite, a meta é um processo que você vai medindo se você vai atingir. Por isso que eu falei da importância da gente enxergar a meta como uma coisa estratégica. E aí, a última etapa é a tomada de uma decisão preventiva ou corretiva para poder corrigir eventuais anormalidades, ou seja, eventuais situações onde a meta não está sendo batida, o controle de qualidade subjetiva não está atingindo a expectativa. Beleza? Então, é isso. As 4 etapas do controle são o estabelecimento de objetivos, de metas. Segunda etapa, a criação, a medição do desempenho atual, seja quali, seja quantitativo. Terceiro, a comparação de como está sendo com a meta. E a quarta, caso não esteja dentro da meta, para cima ou para baixo, tomar ações preventivas ou corretivas, para que a expectativa esteja alinhada à realidade e vice-versa. Bom, o controle ele está muito relacionado ao conceito de riscos. Então, o que é risco para a gente? Risco é o risco, por exemplo, de não bater a meta, é o risco da empresa não atingir as suas expectativas. E ser dono de uma empresa, dirigir uma empresa, envolve uma série de riscos em vários processos, como eu falei para vocês.
alguns controláveis pela empresa, como, por exemplo, aqueles processos que acontecem dentro da fábrica, e alguns que não são controláveis, que são aqueles que acontecem da porta para fora, relacionados ao mercado, à concorrência, à economia, à política, etc., leis, etc. Então, por causa disso, é importante que exista essa etapa do controle gerencial na tentativa de diminuir esses riscos. Na impossibilidade da gente controlar todos os riscos, porque alguns são externos à empresa, mas na impossibilidade da gente controlar todos, o que a gente pode fazer é controlar alguns, controlar ao máximo possível os riscos que estão sob controle da empresa. E aí a gente precisa entender a questão do controle de processos internos como sendo uma coisa contínua para o resto da vida, que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as empresas. Né? Deveria acontecer dessa forma em todas as empresas, principalmente naqueles processos que são extremamente críticos para o sucesso da empresa. O que é um processo crítico para uma empresa? Primeiro, são os processos que a empresa precisa para atingir os seus objetivos. Então, se é uma fábrica de panelas, o processo crítico é a fabricação de panelas. Então, esse processo ele precisa ser monitorado e controlado muito de perto. Se a gente está falando de uma sapataria, por exemplo, o processo mais crítico em uma sapataria é o processo de vendas. Se a gente estiver falando de uma fábrica de sapato, o processo mais crítico em uma fábrica de sapato é fabricar o sapato. E na sapataria é vender o sapato, certo? Então, esses são os processos críticos. Além dos processos relacionados à fabricação, né, à meta da empresa, também são considerados críticos atividades que envolvem uma quantidade muito grande de recursos, de algum tipo de recurso, seja de pessoas, de dinheiro, de capital, energia, enfim. Então, por exemplo, a gestão de estoques em uma empresa, embora ela não seja o foco da empresa, a menos que você seja um CD, né, mas para uma fábrica, por exemplo, a gestão de estoque, embora ela não seja o negócio principal da empresa, o negócio principal da empresa é fabricar alguma coisa, fabricar panelas, por exemplo. Então, a empresa não está na preocupação principal fazer gestão de estoques, mas a gestão de estoques é crítica à medida que movimenta um volume muito grande de recursos. Então, nesse sentido, a gestão de estoques ela passa a ser um processo crítico dentro da empresa também. E, por último, é considerado crítico qualquer tipo de processo, de atividade operacional que envolva algum tipo de risco, seja para a segurança ou mesmo para a vida das pessoas. Seja das pessoas que trabalham na empresa, nas pessoas que trabalham no entorno. Por exemplo, uma barragem é um local de risco, tanto para os trabalhadores quanto para as pessoas que trabalham em volta. Uma usina atômica, por exemplo, é um risco para as pessoas internas e externas. Então, qualquer processo que envolve risco para as pessoas. E aí a gente tem, por exemplo, a segurança do trabalho, que deve ser uma preocupação tanto da equipe de logística quanto, principalmente, da equipe de RH, que deve ter um foco muito grande nisso. Embora a segurança no trabalho não envolva um montante de dinheiro tão grande, às vezes comprar EPIs para os funcionários é relativamente barato, mas a falta de um EPI pode ocasionar um risco incalculável, um prejuízo incalculável, aliás, um prejuízo imaterial no caso de perda de vidas humanas ou de acidentes graves, incapacitantes, riscos imponderáveis, ou seja, riscos que não dá para a gente calcular, beleza? Então, nesses casos que eu citei, o controle é fundamental. Que tipos de controle normalmente a gente tem em uma organização, em uma empresa, qualquer que seja ela? Vou falar para vocês de 3 tipos de controle, que a gente poderia classificar em antes, durante e depois. A gente pode fazer controles antes, durante e depois uma determinada atividade. Então, o controle de feedback é o controle do depois. É quando a empresa vai monitorando os incidentes que aconteceram, os problemas que aconteceram ao longo de um tempo, e gera uma estatística desse tipo de erro. Por exemplo, falhas no fornecedor.
vamos supor que a empresa compre 100 toneladas de uma determinada matéria-prima todo mês do mesmo fornecedor. E aí, esse fornecedor, ele sempre erra na conta. Um mês, ao invés de entregar 100, ele entrega 99. No outro mês, ele entrega 99,5. No outro mês, entrega 98. Como eu estou falando de um erro aí da ordem de 1%, talvez isso não seja tão comprometedor do ponto de vista operacional. Mas se a gente vê que esse fornecedor, ele incide frequentemente nesse tipo de erro, um controle estatístico pode ver isso, olhar isso e dar uma sugestão de, olha, vamos trocar de fornecedor. Ou então, vamos conversar com esse fornecedor para ver por que isso está acontecendo e ver uma forma de reparação, certo? Segundo tipo de controle é aquele controle que a gente chama de controle simultâneo. À medida que o problema acontece, você já resolve, você imediatamente resolve. Então, recebeu uma quantidade menor da matéria-prima que você precisava, imediatamente você liga para o fornecedor e você aponta que isso aconteceu e já reprograma a sua produção. Então, se chegou 99% da matéria-prima que você precisa hoje, você bota a produção para trabalhar com essa quantidade, e o 1% que ficou faltando, você vai botar o pessoal de hora extra mais tarde, ou você vai botar um pessoal trabalhando amanhã também, e depois vai mandar a conta lá para o fornecedor, para que ele pague essa hora extra, ele pague essa despesa que você teve a mais, inclusive através de uma multa contratual, por exemplo. A gente não está falando nada absurdo aqui, ok? E por último, um tipo de controle, que é um controle que a gente faz prévio. Esses dois controles que eu falei primeiro são controles a posteriores, ou seja, depois que o problema acontece. Mas a gente também pode fazer um controle preventivo, ou seja, antes que o problema aconteça. Se você vê uma corda rompendo, se você vê uma máquina já desgastada, se você utiliza um computador que trava toda hora. Então, esses equipamentos eles já estão dando sinais de cansaço. Eles já estão dando sinais de que problemas acontecerão no futuro. E aí o controle por feed forward, né, é quando a gente enxerga que possíveis problemas vão acontecer no futuro e age de forma preventiva. Ok? Bom, como que esses métodos eles podem ser implantados? Eu separei aqui 5 métodos de controle que a gente pode discutir. Esses métodos de controle eles estão relacionados à forma como a gente vai atuar em equipe para resolver a questão do controle. Esses métodos que eu falei aqui, eles estão relacionados à linha do tempo, certo? Em que momento a gente estabelece os controles. Inclusive, a gente pode estabelecer nos 3 momentos. Não precisa ficar com um só, não. A gente pode fazer controles ao mesmo tempo, ok? Preventivo, durante e corretivo depois que os problemas acontecem. Esses 5 métodos que eu vou falar para vocês, eles estão relacionados a como a empresa vai se organizar para estabelecer os seus controles. Antes de falar disso, eu preciso comentar com vocês o seguinte. Numa organização, a gente precisa que todos os trabalhadores, todos os colaboradores, terceirizados, toda a equipe, ela esteja alinhada com o objetivo da empresa, certo? Na prática, a gente sabe que nem sempre isso acontece. A gente tem pessoas que estão lá na empresa só por causa do salário, porque precisam do salário, mas na verdade odeiam o que fazem. Nesses casos, o comprometimento com o objetivo geral, com o objetivo final da empresa, pode não ser o mesmo. E aí cabe à empresa se posicionar perante essa situação. Ela quer ter funcionários altamente comprometidos, equipes de alta performance, esse comprometimento às vezes é necessário. Então, o nível de comprometimento vai depender de como a pessoa se enxerga na organização, ok? Quando a gente tem equipes menos comprometidas,
Normalmente, a gente precisa de uma maior ação gerencial, principalmente as ações de controle, para garantir que as coisas aconteçam. Agora, numa empresa onde as pessoas trabalham motivadas, uma empresa que paga bons salários, uma empresa que está crescendo no mercado, que está passando por uma boa situação, provavelmente as necessidades de controle elas são menores, ou a capacidade que as pessoas têm de autocontrolarem a si mesmas é maior, certo? Então, esses 5 modelos que eu vou falar para vocês agora, eles passam por essa discussão de como as pessoas se enxergam na organização. O primeiro modelo é o modelo de controle burocrático. O que é o modelo de controle burocrático? Ele sempre acontece de cima para baixo. Então, é o chefe fiscalizando quem está embaixo. Ele é exercido sempre com base na autoridade do chefe. O chefe manda, a equipe tem que obedecer. Ocasionalmente, nem sempre, mas ocasionalmente, essas empresas, elas adotam esse sistema de recompensa e punição. Então, se você cumpriu o prazo, se você cumpriu a meta, você ganha o seu salário. Se você não cumpriu, você está demitido. Né? Isso é um sistema de recompensa e punição meritocrático. E, por último, a empresa tem regras para tudo. A empresa burocratizada é aquela que tem regras para tudo, tudo tem que pedir autorização para alguém, os graus de liberdade para você criar, para fazer uma coisa nova, para inovar, são mínimos. Ok? Normalmente, essas empresas, elas trabalham com empresas que adotam essa sistemática de gestão e de controle, elas trabalham com pessoas com baixa capacidade de autonomia e por isso que o chefe precisa estar toda hora em cima, monitorando e controlando. Empresas que adotam o controle que a gente chama de controle objetivo, esse controle objetivo, ele é muito parecido com o modelo burocrático que eu falei para vocês. O controle objetivo, basicamente, é o seguinte, o chefe chega e distribui as metas. E aí, a partir daquelas metas, as pessoas são avaliadas. Então, o controle das pessoas é feito só por números, ou por conduta também, né? Se o chefe gosta de ser bajulado e você bajula, então, ok, né? Então, a empresa controla o funcionário por meio de indicadores e de padrão. Atendeu bem o cliente, ok. Não atendeu, rua. Ela não quer saber por que você não atendeu, ela não quer saber se o cliente estava pedindo uma coisa impossível ou não, ela não quer saber se seu computador queimou, seu carro quebrou, se o cachorro morreu, ela não, né? Então, o controle é feito ele é um controle frio, né? Ele não olha a pessoa no seu contexto, ele olha só a meta batida ou não. Ele é um pouco menos pior do que esse burocrático, né? Nesse controle burocrático, você faz o que o chefe manda, inclusive se ele mandar você fazer alguma bobagem, né, você vai ser avaliado pelo cumprimento ou não de ordens. Bobagem que eu estou falando é assim, uma coisa que vai atrapalhar a sua rotina, né? Você tem lá a sua meta para entregar e o chefe fica pedindo para você ir servir cafezinho. Servir cafezinho vai te atrapalhar, vai te comprometer, porque você vai gastar tempo fazendo outra coisa e não vai cumprir a sua meta, certo? Controle objetivo, então, é baseado nas metas e no contexto. E aí a gente já começa a melhorar com o controle normativo. O que é o controle normativo? O controle normativo é quando a empresa define uma determinada política de atuação por meio de normas e regras. Por isso que é normativo. Normativo de normas e regras. Então, assim, a empresa estabelece uma norma de conduta. Aqui nessa empresa todo mundo vai ter que se vestir assim. Aqui todo mundo tem que ser empreendedor. Aqui todo mundo tem que ser dono da empresa. Aqui todo mundo tem que ser assim ou assado. Ela estabelece uma política de como ela quer que as pessoas sejam, como que ela quer que as pessoas se comportem na organização. E esse controle ele começa desde lá do processo de recrutamento e seleção e passa por todo o treinamento que a pessoa recebe depois que ela ingressa. Então, a pessoa, por exemplo, pode fazer
um coaching, ou pode fazer um mentoring com alguma pessoa mais velha, ou algum diretor, algum gerente, para ele, esse gerente, esse diretor, esse líder, dizer como ele quer que a pessoa se comporte, o que é aceitável ou não naquela organização, e acaba virando uma organização um pouco engessada e padronizada, certo? Mas esse é um controle normativo. Aí começa a melhorar mais ainda, né? A gente vai para esse outro modelo de controle ajustado. O que é o controle ajustado? No controle ajustado, ao invés de você ter um padrão que define como é que você deve se conduzir, como é que você deve conduzir o seu trabalho, no controle ajustado, o líder negocia com a equipe. Então, claro, existem metas, existem valores, mas essas metas e esses valores, eles são ajustados e negociados por grupo de trabalho e vem de cima para baixo também, né? Metas são ajustadas, padrões de conduta são ajustados, eu estou querendo dizer o seguinte, conversados antecipadamente entre líder e equipe, porque é a equipe que vai ajudar a decidir ou não por uma determinada regra ou por uma determinada padrão de conduta, certo? Aí você poderia perguntar assim, mas isso daí não vai criar uma equipe preguiçosa? A equipe não vai colocar uma meta pequena demais, ou fácil demais, ou a equipe não vai flexibilizar demais? Então, para esse modelo de controle ajustado, o que precisa acontecer é que a equipe ela precisa estar comprometida, entender o porquê das metas de crescimento, ou entender por que aquele determinado tipo de padrão de conduta, de padrão de comportamento naquela organização, ok? E aí está aquela diferença que eu falei lá no começo, entre as pessoas que estão lá porque elas se identificam com a empresa, ou aquelas que estão lá só porque elas recebem um salário. Nesse caso do controle ajustado também, esse acordo ele é formalizado, ele é escrito de alguma forma, seja nos sistemas da empresa, seja nos padrões de conduta, nas regras. Esse padrão, ele vamos dizer assim, há um consenso na construção desse padrão entre líderes e liderados. E por último vem o controle mais flexível possível, que é o controle que a gente chama de autogestionado, ou autogestão, onde a própria equipe é que define, a própria equipe define as metas, a equipe define quais são os comportamentos, o que é aceitável ou não, quais são as metas que são aceitáveis ou não. Aí, nesse caso, a equipe ela precisa estar bem mais madura, precisa ser uma equipe que compreenda, de fato, o porquê das metas e quais seriam as consequências do não batimento, do não cumprimento das metas, não só para a empresa como um todo, mas para elas também. Então, elas precisam realmente estar comprometidas com o coletivo. Esse tipo de gestão, ele exige um comprometimento coletivo muito forte, mas ele é fortemente baseado na automotivação, nas pessoas se motivando sem querer ter um chefe para cobrar. E a gente tem diferentes tipos de pessoas. Tem pessoas que trabalham bem sozinhas, que são disciplinadas, que usam bem o seu tempo. E tem pessoas que adiam tudo, que se não tiver alguém cobrando não entrega, que deixa sempre para a última hora, né? A gente, como professor, a gente sabe identificar claramente quem são essas pessoas, né? Pelo prazo que vocês precisam para entregar os trabalhos. Em toda a sala de aula é assim, tem sempre aqueles grupos que entregam com vários dias antes do prazo, trabalhos bem feitos, trabalhos completos. Tem gente que não entrega no prazo, entrega atrasado, perde ponto. Tem gente que entrega no último minuto, né? Então, essa autogestão que eu estou falando aqui nesse slide, embora ela seja muito legal do ponto de vista teórico da gente falar, das pessoas que se automotivam e tal, não é uma forma de controle que pode ser utilizado com qualquer equipe. Esse tipo de controle autogestionado, ele só funciona, só dá certo quando a gente tem pessoas bastante comprometidas, né?
motivadas. Beleza? Bom, ok. Para a gente ter, qualquer que seja o modelo de controle adotado, para que a gente tenha um controle efetivo da organização, dos processos organizacionais, o gestor ele precisa cumprir bem o seu papel, ele precisa entender a posição que ele ocupa. Listei aqui algumas características que podem ajudar a gente a pensar nessas características. Então, primeiro, é uma orientação estratégica para resultados. A empresa, o profissional, o gestor, ele entende que aquele resultado, aquela meta, aquele padrão de qualidade, ele é importante não apenas para que a empresa sobreviva e cresça, mas para que ele possa crescer dentro da empresa e também para que ele possa, empresa e funcionários possam crescer juntos no mercado, atendendo clientes cada vez mais exigentes, disputando mercados internacionais com outras empresas, enfim, para que a empresa realmente se torne uma líder dentro do seu mercado de atuação. O gestor também, ele precisa ter uma orientação rápida e uma visão panorâmica para indicar desvios e ações corretivas. O que significa essa visão panorâmica aqui? Lembra que eu falei da corda rompendo para vocês? Então, o gestor, o bom gestor que exerce o bom controle, por exemplo, um bom gerente de controle de qualidade, ele enxerga os problemas que vão decorrer caso uma possível falha aconteça. Né? Ele tem essa visão em cascata do que pode acontecer lá na frente se um problema acontecer aqui atrás. Né? É isso que eu estou falando de visão panorâmica. A visão panorâmica ela também enxerga não apenas o problema em si, mas os fatores que antecederam aquele risco. Então, se a corda está rompendo, por que a corda está rompendo? Não é só enxergar quais são as consequências do rompimento da corda, mas como que a gente chegou nesse ponto. Será que houve uma má utilização do maquinário? Será que faltou treinamento para essas pessoas? Será que foram contratadas por pessoas que não tinham perfil para aquela função? Então, pensando do ponto de vista de RH, tem determinados perfis que são mais adequados para algumas funções e outras menos. Então, por exemplo, para a pessoa trabalhar com vendas, ela não pode ser tímida. Ela tem que gostar de falar, tem que gostar de conversar, ela precisa ter uma rede de contatos. Já se eu trabalho numa empresa de software, de programação, de desenvolvimento de aplicativos, um programador é um cara que trabalha na máquina, ou então uma empresa de bioquímica que trabalha com laboratórios, mistura reagentes. São profissões que exigem muita concentração. Então, às vezes um perfil mais tímido pode ser mais interessante para trabalhar num laboratório ou com programação, e uma pessoa mais extrovertida pode ser melhor para trabalhar com marketing e vendas, por exemplo. Então, essa é a questão da visão panorâmica que eu estou falando. Terceiro ponto é a questão da compreensão e da clareza dos dados e dos relatórios. Bons controladores, bons gestores, são pessoas que gostam de números, porque, como eu expliquei no início, o controle está muito relacionado à estatística. O controle quantitativo está muito relacionado à estatística, e isso é importante em qualquer organização. Até fatores subjetivos, como, por exemplo, se o cliente ficou satisfeito ou não com um atendimento de um vendedor, isso pode ser transformado numa variável quantitativa. O que é um bom atendimento pode variar de pessoa para pessoa. Tem gente que chega numa loja e quer ver todos os modelos e opções de produtos possíveis. Então, ele gosta de ficar batendo papo com o vendedor. Tem pessoa que chega lá, pede, que fala, olha, eu quero um modelo tal, e compra. Não quer bater muito papo, está com pressa, está correndo. Então, o que é uma boa qualidade no atendimento pode ser variável. Mas hoje em dia, com sistemas eletrônicos, por exemplo, quem já fez qualquer compra online sabe que tem aquelas estrelinhas com as quais as vendas são avaliadas. Como você avalia a negociação que você fez? Até as nossas aulas hoje, né, são avaliadas, vocês podem colocar lá quantas estrelinhas
vocês dão para o professor, qual a qualidade do material didático, tem vários indicadores lá no AVA, e agora eu falando isso, vocês já conseguem começar a prestar atenção nas plataformas virtuais onde vocês trabalham, onde vocês operam, fazem compras, trabalham, no porquê desses indicadores, né? Então, até variáveis subjetivas, como a qualidade de um material didático, uma pessoa pode achar boa, outra pessoa pode achar ruim, transformada em número. Então, a compreensão e clareza dos dados e dos relatórios é fundamental para um bom gestor de controle. Também precisa ser uma pessoa flexível para se adaptar a diferentes situações. O próprio gestor, ele precisa ser uma pessoa capaz de se autogerir, tem um bom autocontrole, principalmente porque ele lida com questões que são muito críticas, ele lida o tempo todo dando feedback para as pessoas. Os feedbacks nem sempre são positivos, como vocês sabem. Então, é importante que ele saiba dar um feedback positivo. Aliás, sobre feedback, eu já falei com vocês sobre o feedback do PNP, positivo, negativo, positivo. Falei ou não falei? Vocês já aprenderam isso? Não, né? Vamos fazer um teste, vou mostrar para vocês. Isso é uma excelente forma de vocês aprenderem a dar feedback para as pessoas que trabalham com vocês. Principalmente quando for um feedback que não for muito legal. Então, decora essa sigla. PNP, de positivo, negativo, positivo. O que isso quer dizer? Toda vez que você for dar um feedback para uma pessoa, seja um subordinado seu, seja um cliente seu, seja um amigo seu, toda vez que você for dar um feedback para a pessoa, procura tentar dar esse feedback de uma forma que você utilize essa estratégia do PNP, positivo, negativo, positivo. A ideia é a gente criar uma espécie de sanduíche onde a gente coloca a crítica negativa da pessoa como se fosse um sanduíche entre duas críticas positivas. Então, vamos supor o seguinte, faz de conta que eu fosse chefe do Léo e fosse dar um feedback para ele, porque ele não sabe falar inglês. E aí, na nossa empresa, precisa falar inglês e ele não sabe falar inglês. Então, ao invés de eu chegar para ele e falar assim, pô, Léo, vai fazer um curso de inglês, que seria uma coisa, né, ruim, eu poderia dar esse feedback com a técnica PNP. Então, eu abro a minha fala com um elogio ao Léo, depois eu faço uma crítica e depois eu fecho com um comentário positivo. Quer ver? Por exemplo, Léo, você está indo muito bem na empresa, você tem batido as suas metas e eu quero te dar parabéns por isso. Eu gostaria que você, no próximo período, se empenhasse em fazer também aula de inglês, porque se você aprender a falar inglês, você vai conseguir atender os clientes internacionais tão bem quanto os clientes que você atende no Brasil. Entenderam? Eu abri com um positivo, parabéns, Léo, bateu as metas. Fiz a crítica, você não fala inglês. Fechei com um comentário positivo. Você vai atender os clientes internacionais tão bem quanto os nacionais. Ok? Vamos inverter a situação? Quem quer fazer? Quero que alguém faça um exemplo como esse. Quem se habilita? Eu quero que vocês deem um feedback. Deixa eu ver. Léo, eu queria que você desse um feedback PNP para Kathleen. Você vai falar para Kathleen que, deixa eu ver, ela precisa chegar no trabalho na hora. Ela está chegando atrasada no trabalho todo dia e você precisa falar para ela que ela precisa chegar no trabalho na hora. Vamos lá? Engraçado é que isso já aconteceu comigo. Ah, é? Vamos lá, faz o teste com a Kathleen e daí você conta a sua história. Kathleen, você está aí? Tô aqui sim. Então vamos lá.
Deixa eu pensar como que foi me falado. Então, Kathleen, você está desempenhando muito bem a sua função. Quando você chega, você faz tudo o que foi acordado, né? Que a gente planejou tudo certinho. Porém, você está chegando um pouquinho tarde. Mas isso não está atrapalhando como é que eu poderia dizer, a qualidade do seu trabalho. Eu só te peço um pouquinho mais de, como que eu poderia dizer? Pontualidade. Pode ser pontualidade e também tinha outra palavra, só que agora fugiu da minha cabeça. Mas, no entanto, seria isso. Muito obrigado pela sua ajuda. Legal, Léo. Ficou faltando a última camada do sanduíche, tá? Você fez a crítica positiva, gosto muito do seu trabalho, falou do horário, ficou faltando o último positivo. Você falou mais ou menos assim. Vamos tentar inverter a situação? Kathleen, tenta dar um feedback para o Léo, só que você vai falar para ele, deixa eu pensar aqui, você vai falar para ele que ele é vendedor, ele é seu vendedor, e você não consegue entender a letra dele nas coisas que ele escreve. Tô pensando, peraí. Tem caligrafia ruim. Nossa, que Vai mandar. difícil. Mas o Não, pior não é é que eu não. tenho caligrafia ruim mesmo. Tô pegando no seu pé hoje, cara. E você também falou do atraso. Eu chego atrasada também no serviço. Ó, tô desmascarando. Hoje é o dia da verdade, hein? Então vamos lá, Kathleen. O Léo é seu vendedor e ele tira pedido, só que a letra dele é ilegível, é um garrancho. Você vai fazer um comentário positivo, reclamar da letra e fechar com um positivo. Então, Léo, você é um dos meus melhores vendedores. Todos os clientes te elogiam muito. Porém, eu queria pedir para você que você pudesse tentar escrever um pouquinho mais devagar para que todo mundo possa entender essa letra, porque tem gente que não está conseguindo entender. Fora isso, você é um excelente profissional e acho que é isso. É isso. E aí, você ficou ofendido, Léo? Não dá para ficar ofendido com uma coisa que é verdade, né? Mas às vezes a gente não gosta de ouvir certas verdades, né? Ninguém gosta, na verdade, vou falar sério. Ninguém gosta. Mas vocês entenderam? Acho que os dois entenderam bem, né? A ideia da gente conseguir fazer uma crítica para a pessoa sem ser ofensivo. Legal? Levem essa dica aí para a vida de vocês. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Então, aqui a questão do autocontrole, eu estava falando, né? Para gerar confiabilidade, comunicação e envolvimento das pessoas. Então, esse tipo de técnica simples que eu ensinei para vocês já ajuda a criar uma empatia com o chefe. Ajuda você a ser um chefe mais bacana com as pessoas, um chefe que se coloca lá para ajudar as pessoas, tá? Ter uma natureza positiva, ou seja, como eu falei para vocês, mudanças acontecem o tempo todo, nem sempre as mudanças são positivas, mas a gente tem que encarar as mudanças, inclusive as mudanças não tão positivas assim, com uma natureza positiva. O que significa isso? Enxergando como uma possibilidade de um desafio, de um crescimento profissional, de um aprendizado, ok? E por último, ter clareza e objetividade para garantir o propósito fundamental da melhoria do desempenho. É o seguinte, a gente precisa ser direto com as pessoas. Quando eu falo isso, as pessoas falam, tem que ser curto e grosso. Não, não precisa ser grosso. Ninguém gosta de nenhum chefe, de nenhum gestor que seja grosso, mal educado. A gente gosta de pessoas que sejam claras, pessoas que sejam objetivas, pessoas que sejam diretas, mas também de pessoas que sejam humanas, pessoas que entendam os erros, pessoas que deem oportunidades para você crescer profissionalmente.
acho que eu já falei isso para vocês também, mas o bom gerente é aquele que cria bons gerentes. É aquele cujos funcionários venham a se tornar bons gerentes, porque o gerente também quer crescer, quer ocupar cargos de diretor, e só quando ele tiver uma pessoa capaz de substituí-lo, ele vai sair daquela função. Se ele for um excelente gerente, mas trabalhar com uma equipe pouco competente, ele não vai sair daquela posição de gerente nunca, porque o diretor não vai botar uma pessoa medíocre no lugar de um excelente gerente. Então, o gerente ele precisa formar um excelente gerente para puxar essa pessoa para que ele possa subir de cargo na organização também, né? E acho que é isso que eu tinha para conversar com vocês na primeira parte da aula de hoje. Tudo bem até aqui, pessoas? Dúvidas? Sim, não, talvez? Tranquilo? No momento, não. Show de bola. Hoje, eu vou passar para vocês, na segunda parte da aula, eu vou passar para vocês uma parte importante do nosso cronograma financeiro. Então, eu vou pedir para a gente fazer um intervalo rápido, 10 minutos. No meu relógio são 20h20, então às 20h30 a gente volta. Aproveita esse intervalinho para tomar uma água, um cafezinho, acordar. E no retorno a gente vai falar sobre cronograma financeiro, um assunto bem interessante e que vai ajudar a gente a fazer o nosso trabalho de ProInter daqui a pouco. Tá bom? Então, 20 minutinhos de descanso e até já.